Então, Namaskar, irmãs, fizemos agora uma prática e nessa prática eu espero ter despertado, né, essa proposta de perceber durante a prática de yoga como se revelam esses 8 aspectos do yoga, que a gente chama de 8 passos do yoga, Astanga Yoga. Então, estou trazendo aqui a pergunta para as pessoas que estavam aqui nessa prática. O que que perceberam, né? Eu falei que além da parte dos asanas, na prática de yoga a gente tem a presença de outros elementos, outros componentes do yoga. O que que vocês percebem? Que é já fazendo essa união, né, da prática com a teoria. Querem falar um pouquinho? A respiração, né? Ótimo, A gente chega mais agitada e com a prática ela vai equilibrando, né? E ao mesmo tempo que a respiração equilibra, todo o nosso sistema equilibra, né? Vai acalmando. muito bem, Chamita, obrigada. Então, a respiração é um dos componentes, é um dos 8 passos, né? A gente trabalha, tem esse aspecto, trabalhar a respiração. Que mais que vocês perceberam? Todo movimento, todo asana tem um pico, um auge de, de, no movimento entre os músculos, as posturas de alongamento ou de torção. Mas depois, em seguida, a essa parte de cada asana, vem o relaxamento, né? Uhum. A respiração profunda, o relaxamento. E aí nós estamos exercitando essa ligação com o Supremo, né? Como na meditação. Eu sinto Certo, isso após cada postura. legal, obrigada. Pavitri, você ia falar também? Liga Sim, é aí. que às vezes meu microfone ele não consigo abrir. O que eu vejo também, além da relaxamento que a gente faz, quando a gente trabalha essa asana, a gente está alongando. E aí, nesse alongamento, o corpo já, e como a gente trabalha as glândulas também, o corpo já vai liberando neurotransmissores. Então, o momento que a gente faz o esforço, quando a gente solta, os músculos relaxam também. E é nesse momento que o corpo vai cedendo. E junto com isso, a presença que o Kaushik também traz, que é o foco. Porque se a gente não tiver presente, a gente se machuca, a gente não consegue. Porque você sempre está dizendo, observe como vocês estão antes e observe como vocês estão depois. Então, essa observação é o autoconhecimento. Você vai entrando dentro de você e você vai tendo presença. Então, é muito importante com tudo isso é a presença, né? Ótimo, obrigada, é isso mesmo. Se o nosso propósito final é a unificação com o Supremo, né, a gente tem que estar tornando a mente mais sutil durante a prática, né? E Uhum. esse trabalho com a respiração, todo o estado de presença, com foco, com treino, né, de trazer a mente para aquele propósito, é uma forma de se preparar para isso. Você ia falar, Krishna Priya? Vou falar só um pouquinho. As meninas já falaram tudo, né? Mas, enfim, é essa presença que eu acho que é o mais importante, né? Você estar consciente do que está acontecendo. Então, o autoconhecimento que o yoga nos traz nos faz acessar a nossa essência, né? Que é essa que somos Deus, né? Que é a nossa ligação com o Supremo, quando a gente consegue perceber quem realmente a gente é, né? Que a gente não é esse corpo, não é a respiração, mas que a gente está além de tudo isso, que a gente consegue se observar. Então, o yoga traz essa consciência de observação, então, e de conexão, porque você consegue acessar a tua verdadeira essência. Eu acho que é o mais importante para mim é isso, né? Claro que os outros benefícios todos que a gente tem,
Mas se o yoga, né, não é feito dessa forma, ele não tem os efeitos, não tem a ligação com o Supremo, né? Não tem o propósito dele, que é a unificação com o Supremo. Então, a pessoa que faz yoga como exercício físico, ela não tem os benefícios. É que nem acho que é o Hermógenes que fala, né? Que é como descascar uma banana e, e jogar a banana fora, né? Não comer a casca. Você fica só com a parte superficial, né? Então, acho que é importante a Bacana. gente estar conectado. Na verdade, esse é o diferencial da nossa prática, né? Então, aqui a gente tem esse propósito que é trazido desde o momento inicial, né? E que permanece presente durante todo o processo. Você ia falar, Mira? Posso prosseguir ou quer colocar também alguma coisa? Namaskar, pode prosseguir, minha internet está oscilando. Namaskar. Tá Concordo com bom, tudo que os irmãos falaram. União, legal. união, união. Então vamos lá, vou agora compartilhar com vocês o material que eu preparei aqui, né? Peraí, eu acho que eu tenho que ficar vendo vocês. Eu coloquei aqui com áudio, aí não dá para ver. Essa partilha tem que ser só da imagem, senão vocês me veem e eu não vejo vocês. Se eu tirar aqui. Pronto, agora eu tô vendo vocês. Muito bem. Então, a gente fala de 8 passos do yoga. Algumas pessoas falavam 8 braços, imaginando assim um polvo, né, com 8 ramificações assim. É uma imagem também possível, porque os passos, quando a gente fala esse termo, a gente imagina que você dá um passo, depois outro, né? Não os passos simultâneos. Mas, na verdade, o processo acontece simultaneamente. Ainda que a gente tenha como alvo a realização, né, a unificação com o Supremo, que esse é a meta do trabalho do yoga, como a gente está falando aqui, mas a gente não tem um passo mais importante que o outro. A gente tem um processo acontecendo, onde a gente tem lá alguns momentos em que a gente alcança essa união com o Supremo, mas depois a gente retorna e precisa continuar trabalhando. Os asanas, a respiração, não que uma coisa seja mais importante que a outra, mas a gente coloca o último passo como o nosso propósito. Talvez por isso essa ideia de uma sequência, né, de trabalho para chegar nesse propósito. Então, a imagem que eu acho mais bacana que eu encontrei para ilustrar isso, nessa minha abordagem, é essa imagem de uma árvore. Não pensar num polvo, né, que aí você tem aquelas ligações separadas, mas de uma forma sistêmica. A gente ter essa imagem da árvore é muito bacana, porque a gente tem essa ideia de sistema, de uma coisa acontecendo simultaneamente e que uma interfere na outra. Então, aqui na raiz da árvore, ainda que a imagem não esteja muito boa, porque o fundo é branco, né? Nós temos aqui yamas e niyamas. A base dessa estrutura do processo é a parte ética. E aí nós temos um a um os yamas, né? E depois os niyamas, desse outro lado. E começa a acontecer aqui, ó, as ramificações. A gente tem os asanas, desse lado, pranayama. Desse outro lado, a gente tem pratyahara e dharana. Depois a gente tem dhyana. E por último, o samadhi. Não está muito boa a escrita aqui, né? Mas só para apresentar para vocês essa imagem que eu considero muito apropriada. Mas eu vou falar de cada um desses itens, tá? Não se preocupem. Então, só trazendo essa informação inicial, que esse conhecimento ele vem lá da época de Patanjali, né? 2.300 anos atrás, no Yoga Sutra, que foi escrito por ele. E que antes disso, nós tínhamos já os conhecimentos de Shiva, de Krishna, de Kapil, né? E de próprio Buda. Esses conhecimentos que proporcionaram essa estruturação
que ficou no Yoga Sutra pelo Patanjali, que ficou mais conhecido. Então, quem estuda yoga, Hatha Yoga, né, o yoga mais voltado para a parte física, traz esse conhecimento assim. A gente que vem dessa linha mais voltada para o Tantra, a gente sabe que esses conhecimentos, eles são bem anteriores a Patanjali, né? E todos os mestres antes de Patanjali falaram sobre essa base, sobre os princípios éticos, para poder fundamentar todo o trabalho do yoga. Esses processos sutis da sadhana, dada pela Ananda Marga, eles têm essa relação com essa yoga bem antiga chamada Raja Dhiraja Yoga, que é o yoga mais antigo. Daí, conforme a gente viu ali na árvore, a primeira parte é essa parte filosófica constituída por jamas e niyamas. Os jamas são os pontos que nos ensinam a nos relacionar de uma forma mais amorosa, trabalhar as nossas relações com os outros. Os niyamas são princípios que nos ajudam no relacionamento com a gente mesmo, os cuidados que a gente tem que ter com a gente, né? Aí nós temos os asanas como terceiro ponto, né? Que são as posturas que a gente tem, com essa visão de que cada postura tem que nos proporcionar uma sensação agradável, não é para ser dolorido o processo, não é para ser um processo da gente se prejudicar, né? Isso é importante nessa abordagem que a gente tem na Ananda Marga, né? Os pranayamas, processo de controle da respiração, também a gente tem observações importantes a fazer aqui, depois quando a gente for ver no aprofundamento do tema pranayama. Pratyahara é o estado de retirada da mente da realidade objetiva para direcionar a mente para a consciência cósmica. Dharana é o processo de focar a mente num ponto específico. E dhyana é você permanecer num fluxo contínuo da mente, com esse propósito de união com o Supremo. No final, a gente tem a meta, que é a fusão com a mente cósmica. Tá? Então, imagine isso, um propósito, e tudo isso acontece durante a prática de yoga. Desde aqui, da parte dos asanas, até lá o propósito final. A parte filosófica, ela às vezes não entra durante uma prática de uma aula, mas ela é mencionada, ela é usada, né, como referencial de todo o trabalho. Então, os professores de yoga, eles estão sempre trazendo essa temática filosófica dos princípios éticos. É importante estar trazendo como inspiração, né, como motivação para o trabalho. E agora a gente vai ver um a um cada ponto, tá bom? A gente já está com o tempo aí meio chegando no final, mas a gente vai ser bem sucinta aqui. Então, olha só, no Comando Supremo da Ananda Marga, Baba nos orientou que a gente precisa seguir os princípios éticos. Ele diz lá, num dos trechos do comando, né? Sem ética, a meditação é uma impossibilidade. Por que isso? A gente sabe que se a gente não tiver um trabalho ético, como vai ficar essa mente no momento em que ela quiser se unir? Ela vai ficar se cobrando, né? No mínimo. Então, uma mente pesada, uma consciência pesada, impossibilita essa aproximação. Perceba que todas as religiões propõem isso, que a gente, no caso da religião católica, né, a gente faça um processo de consciência antes do rito, né? Lá durante a celebração tem esse processo. Então, é muito importante a gente ter essa observação desses princípios como fundamento, é a nossa formação, né? Não tem como sair disso. Então, o primeiro princípio, que é relacionado ao outro, é a ahimsa, não ferir, não prejudicar ninguém, nem com pensamentos, nem palavras, nem ações. O segundo é satya, usar a palavra
e fazer das nossas ações um propósito de promover o bem-estar dos outros. Satya, se você encontrar aí o termo na internet, vai estar ligada ao oposto de mentir, mas o nosso mestre nos esclarece que é muito mais importante essa visão de Satya dessa maneira, um processo de você praticar, né, as tuas ações e usar as tuas palavras com esse propósito de benevolência a todos, não só oposição à mentira. Asteia é abster-se de tomar física ou mentalmente o que não nos pertence, né? Então, qualquer coisa que a gente possa se apropriar, tendo vantagem para si, prejudicando alguém, a gente está ferindo esse princípio. A parigarra é a gente não acumular, não viver com excessos, ter uma vida simples. E brahmacharya é praticar a visão da presença divina em tudo, olhar tudo e perceber em tudo a presença de Deus, a presença de Brahma. Os niyamas também são 5 princípios, eles são voltados para os cuidados com a gente mesmo, né? Como eu falei. Então, saosha, manter a limpeza e a pureza da mente, do corpo e também do espaço em que a gente está. Santosha, manter-se no estado de contentamento, ter gratidão, né? Ter aquele estado de alegria, de observar a bondade, a presença divina em tudo. Tapa, realizar o serviço desinteressado. Então, aqui é a prestação de serviço mesmo, que tem várias maneiras, e cada um desses princípios, se você for estudar aprofundadamente, dá uma palestra cada um, ou um livro, né? Porque é muita coisa a observar. Estou falando só a apresentação rápida deles. Swadhyaya é você praticar essa busca da sabedoria, conhecer as coisas, buscar estudos, inspiração nos textos sagrados para trabalhar os temas espirituais e se aprimorar com isso. Ishvara Pranidhana é a nossa meta, é a gente procurar se estabelecer no ideal do Supremo. Ishvara Pranidhana é o objetivo da nossa meditação. Olha só, tá vendo o que é interessante nesses 5 princípios, que o direcionamento deles, a gente sabe que é para nós. E quando eu estudei, eu achei muito interessante pensar que o serviço desinteressado, que a gente acha que está focado no outro, é um dos princípios voltados para a gente. A gente sabe que quando a gente faz o serviço desinteressado, o maior beneficiário é a gente mesmo. Então, olha só como o Baba nos traz esse enfoque, né? Faça o serviço desinteressado e se beneficie. É um princípio voltado para você. E aí nós temos os asanas, né? Que nessa abordagem significa posição confortável. Então, aquela visão de yoga como ginástica, com desafios, com posturas mirabolantes que vão às vezes prejudicar a nossa cervical, não é essa abordagem do Tantra, né? Então, a asana aqui significa uma posição em que você fique confortável. Claro, demandando do teu corpo aprimoramentos, às vezes você precisa se esforçar, mas não nada que te prejudique, né? É um exercício ou prática regular, que você deve fazer com regularidade. Então, não pode fazer de vez em quando, que vai trazer para você esses benefícios de você se resistir a doenças. Eles ajudam a gente no controle das propensões mentais, equilibrando as nossas glândulas. Como a Krishna Priya abordou no trabalho de biopsicologia, né, naquele tema, ela falou desse equilíbrio que acontece com os asanas para deixar nossas glândulas secretando os hormônios necessários para esse bem-estar do nosso corpo e também da nossa mente. Os equilíbrios hormonais, os desequilíbrios hormonais, eles vão provocar essas propensões mentais que são chamadas de vritis e que ficam excitadas. E com isso, a gente fica com a mente
desfocada, né? Com dificuldade de realizar esse propósito da meta. Então, a Ananda Marga, ela sugere 42 posturas que são usadas para esse equilíbrio do corpo, o equilíbrio das glândulas, e com isso a gente ficar bem, saudável e deixar a nossa mente nas condições de realizar esse encontro com o Supremo. O pranayama, como a Shamita falou, é o trabalho respiratório que acontece durante a prática. Então, a Ananda Marga, ela tem esse propósito de realizar os asanas com esse exercício respiratório que a gente faz de conter a respiração em pausas. Então, a gente faz o movimento igual ao Foley, né? De expansão, inspirando, retenção do ar, exalação. E esse processo vai nos acalmando. A gente não faz os pranayamas do Hatha Yoga, que são atividades mais intensas, né? Do controle da respiração. Porque essas práticas simples, elas não são prejudiciais, como a respiração abdominal que a gente faz, intercostal, torácica, mas esses processos mais complexos interferem de um jeito na mente que é preciso ter cuidado. Então, os nossos acharyas orientam que esses exercícios diferenciados, né, da prática de pranayama, eles devem ser dados como lições. E quem deve dar são os mestres, são os acharyas, tá? A recomendação é que a gente evite um pranayama sem orientação adequada, porque pode prejudicar a nossa saúde física e mental. Aí nós temos o pratyahara, derivado do termo pratyahaga. O ahara, né? Ele significa levar para dentro, desligar a mente dos objetos internos, chamando a mente, convidando a mente para esse processo de autoobservação. Olha como isso acontece durante a nossa prática, né? Foi o que vocês comentaram. A gente vai trazendo a mente para esse foco. Então, quando a gente entra na posição de meditação, a gente faz o quê? Um controle dos membros motores, né? Dos órgãos motores, braços, mãos, pernas. Tudo isso a gente imobiliza. Fecha os olhos, paramos de falar, deixamos de ouvir os barulhos externos, não ficamos mais conectados com eles. E esse processo é uma prática preparatória para a meditação. Quanto mais a gente treina, está nesse estado, mais fácil isso vai ficando. Por isso a importância de você persistir na meditação. E a gente faz isso, o pratyahara, durante a prática de yoga, mas a gente pode fazer durante a vida. Em toda a nossa vida, a gente pode escolher os objetos que nos proporcionam esse estado de comunhão com essa mente focada, com essa harmonia, com esse equilíbrio. Aquela situação de estresse, né, de você ficar com a mente super estimulada pelo barulho, pelas luzes, pelas imagens que a gente permite que cheguem até nós, é uma forma da gente se desconectar. Então, você pode praticar pratyahara durante a vida, fazendo conexões com o ambiente, de maneira que esse ambiente te traga essa condição favorável para essa conexão. Aí nós temos... Peraí, deixa eu ver. Aí nós temos aqui, ó, do lado, eu deixei aqui bem do ladinho, estava esquecendo, ele estava escondido aqui pela imagem de vocês. Nós temos aqui uma visão do Pedro Kupfer, é um português, professor de yoga, que ele tem um artigo que fala sobre isso, que a gente pratica pratyahara na vida quando a gente escolhe bem os alimentos para o corpo. E essa ligação dos alimentos com a nossa prática de meditação é um dos temas aqui diferenciados da Ananda Marga. Ele diz que quando a gente seleciona os alimentos para o corpo e para a alma, a gente está fazendo
ou não, né? Essa escolha do que a gente vai levar para dentro, desse verdadeiro sentido de Pratyahara, né? Significa levar para dentro. Então, o que eu vou levar para dentro? Que escolhas eu estou fazendo de alimentos para o corpo e para a alma? Esse artigo é bem legal, você encontra na internet. Você procura lá, Pratyahara, Pedro Kupfer, que você vai achar. É muito interessante. E a importância da alimentação sutil para dar um resultado na nossa sadhana. Esse é o enfoque da Nanda Marga, né? Quando ela orienta que a gente não coma determinados alimentos que vão nos prejudicar nessa conexão. Bom, aí nós temos Dharana, que é a concentração. Dharana significa, o termo em si, segurar, né? Como é que eu seguro o foco da minha mente em alguma coisa? Eu estou me concentrando. Então, quando eu foco a mente firmemente em uma área do meu corpo, como a gente faz durante as nossas práticas aqui, né? Pedindo para vocês focarem em chakras, em plexo, em áreas do corpo, a gente está treinando a concentração. Todo esse processo acontece durante a nossa prática, né? E é um preparatório para a gente chegar na meditação propriamente, né? Aqui são comentários sobre essa prática, né? Há métodos mais avançados de Dharana, né, ensinados no Tantra, envolvendo a concentração em diferentes pontos e cores. Isso daqui faz parte das lições de Ananda Marga, né? À medida que a gente vai avançando nas lições, a gente vai ganhando esses benefícios de técnicas que vão nos ajudando nessa concentração para favorecer ainda mais o controle dos chakras e aumentar a nossa concentração e melhorar a meditação. Aí a dhyana é a meditação propriamente, meditação espiritual, né? Porque nós temos aí outras técnicas chamadas de meditação, que são meditação voltadas mais para o aspecto físico também. Então a gente começa com uma concentração, com aquele estado anterior de dharana, concentrando num ponto sutil, né? E através desse foco, a gente consegue deixar a mente estável naquele ponto. Durante a prática de Dharana, existe um movimento, a gente vai buscando esse foco em determinados estados, em determinados pontos. Mas no momento em que a gente foca e deixa o fluxo parado, a gente estabiliza naquele ponto, é o momento que a gente está praticando a dhyana propriamente, a meditação. Os professores tântricos, eles levaram essa técnica para a China. E aí nós tivemos expansão dessa técnica por outras linhas da meditação, né? Como o Zen, né? Mas o original é essa abordagem que veio do Tantra mesmo, lá da Índia. E ela pode ser usada para curas, né? A gente sabe que existe um processo de cura dos nossos sanskaras durante a meditação, mas a gente pode fazer o uso da dhyana como cura mesmo física, desde que a gente observe também algumas restrições alimentares. E que isso acontece, explicam aqui os mestres, né, do Tantra, quando a gente usa essa energia, a gente produz microvitas positivos e a gente consegue curas através da meditação para o corpo físico, doenças mesmo. Bom, aí nós vamos entrar no Samadhi, que é a meta final. A partir de dhyana, que a gente consegue amoldar a nossa camada sutil da mente, a gente vai para esse estágio, onde a gente consegue fazer uma concentração total da nossa mente numa ideação. E com a mente focada, a gente vai deixando a mente fluir nessa vibração amorosa, nessa vibração de união com o Supremo, como a gente faz com o nosso mantra pessoal ou com o mantra Bhavanam Kevalam. E aí a gente vai atingir um resultado muito, muito bacana, que é esse estado de absorção da mente na mente suprema. E aí tem um outro comentário aqui, que o nosso mestre, o Dada, que eu gosto muito de usar como referência o livro dele, aquele Fecha os Olhos e Abra Sua Mente, o Dada Nabadinala
Nabadinalananda, ele diz assim, que você se torna o que você pensa. Quer dizer, ele diz lembrando o que muitos mestres já disseram, né? À medida em que você traz esse foco mental, é isso que vai preencher a tua mente. Então, concluindo, a gente chega nesse estágio final, né? Da unificação com a mente cósmica. E aí a gente vai ter os tipos de samadhi, que são muitos, mas eu trouxe só 2 para exemplificar. O primeiro, o Nirvikalpa Samadhi, nele a gente não tem o sentimento de eu, a gente perde esse sentimento, a gente se conecta por completo com a consciência suprema. E no outro, no Savikalpa Samadhi, a mente ela deixa de funcionar, inviabilizando qualquer experiência que o eu já não consegue mais identificar o que aconteceu durante o processo. Apenas ele consegue dizer, depois que passa o processo, as sensações físicas. Então, quando esses mestres que atingem esse estado muito profundo, né, retornam desse processo, eles descrevem que houve uma onda de felicidade muito grande, foi o que ele sentiu, né? E aí eu trago a referência que a Didi Mitra, que é a Susan Andrews, descreve no livro dela, Meditação, o que dizem os sábios e os mestres, os cientistas e os mestres. Ela fala que tem um trecho do Autobiografia de um Yogi, em que o Yogananda descreve detalhadamente o que aconteceu. E eu até gostaria de ler para vocês, mas vou deixar para outra oportunidade, ou então depois eu passo o trecho para vocês lerem. Mas é exatamente isso que está descrito aqui. O sentimento na volta, né, é de que houve muitas ondas de felicidade acessadas que não dá para descrever em palavras o contentamento. Então, todo mundo fica agora estimulado a praticar a meditação e buscar essa autorrealização, esse estado de felicidade plena, né? Inspirada aí nesse relato do Yogananda, que eu depois vou trazer para vocês. Não trago agora por falta de tempo. E as referências que eu usei para elaborar esse material foram as apostilas do curso de Yoga Terapia do Instituto Ananda Nilayam, que tem muito mais coisa além do que eu falei aqui. Esse livro do Dada, né, Nabadinalananda, e o livro da doutora Susan Andrews, Meditação que dizem os cientistas e os sábios, que eu deixo como referência. Obrigada, gente, desculpa aí passar do horário. Não tem como ser mais sucinta. Namaskar. Foi maravilhoso, Aradhana, maravilhoso. Adorei você. A sua voz é muito suave, o jeito que você passa é muito suave. É muito bom sempre estar com vocês aprendendo e revigorando o meu dia. Abraço, namaskar. Vou indo que eu tenho que trabalhar. Tchau, gente. Namaskar. Vou Namaskar. interromper aqui a gravação.